Boa tarde, alunos e alunas. Sejam bem-vindos à nossa última aula do Antigo Testamento, das nossas leituras do livro A Bíblia Minha Companheira. Essa semana vamos tratar da parte 6 do livro. Parte 6, que é essa parte aqui. Gritos de dor. Então, a última semana das leituras do Antigo Testamento. Gritos de dor. 400 anos de silêncio no final do Antigo Testamento. Leituras 198 a 206. E vamos tratar hoje da vida de Jó. Normalmente, nesse momento, eu mostro a linha do tempo de onde estamos na história do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas hoje nem seja necessário, porque hoje só temos que lembrar que estamos nos últimos 400 anos antes do nascimento de Jesus. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, ele realmente é a última voz que se levanta no Antigo Testamento. E seu livro serve como um bom prelúdio para os próximos 400 anos de silêncio bíblico. Do ponto de vista dos israelitas, esses 4 séculos poderiam ser chamados de era sem grandes expectativas. Sim, os israelitas voltaram para sua terra depois da punição de serem levados para o exílio em Babilônia. Sim, eles voltaram para sua terra, como estudamos nas últimas aulas. No entanto, a terra prometida continua sendo uma província que sofre o domínio de vários exércitos imperiais. Para os israelitas, aquelas profecias sobre um tempo futuro grandioso de triunfo parece somente um sonho distante. Até o templo restaurado provoca pontadas de saudades. Jamais poderia ser comparado com a construção majestosa de Salomão. Além disso, ninguém viu a glória do Senhor descer sobre o novo templo, como acontecera no passado. Então, sem dúvida, os judeus, nesse momento, estão experimentando um certo desapontamento com Deus. Os questionamentos surgem. E assim, nesse momento de dúvidas, o livro de Jó, que é nas escrituras sagradas dos judeus, esse livro serve como ajuda, pois é assim que Jó questiona o Senhor também. Por que, Senhor, que tudo isso está acontecendo conosco? Então, essa questão dos judeus leva eles a entender a mesma questão que Jó fez. No período entre o Antigo e Novo Testamentos, o livro de Jó se torna um dos preferidos dos judeus. A história de Jó gira em torno de uma questão que tem assombrado os judeus desde os primeiros dias, quando foram escolhidos para o povo da aliança de Deus. De alguma forma, os judeus estavam esperando um tratamento melhor. Jó, na sua época, tem coragem de dar voz a essa pergunta. Por acaso, Deus é injusto? No livro de Jó, vimos como Jó faz essa pergunta com eloquência e profundidade. Vamos estudar, então, essa pergunta. Mas o livro de Jó trata da questão do mal. Por que Deus deixa acontecer o mal? E, em particular, por
porque Deus deixa acontecer o mal com as pessoas que o seguem com todo o seu coração. Mas antes de estudar a pergunta mais, precisamos esclarecer a diferença entre o mal moral e o mal natural. Mal moral, vamos lá, mal moral é quando acontecem coisas ruins às pessoas como consequências de desobediência ou consequências de não seguir a sabedoria de Deus. O livro de Provérbios, que já estudamos alguns meses atrás, mostra com clareza que Deus organizou o mundo com uma ordem geral de atos e consequências. Da forma geral, agir com sabedoria vai trazer consequências boas, e agir como um tolo vai trazer consequências negativas para a sua vida. Provérbios apresenta a sabedoria como a chave de viver bem no mundo. Segue essa sabedoria e, em geral, a vida vai andar bem. Porém, além de mal moral, existe o que os autores chamam de mal natural. Mal que acontece independente das ações de ser humano. Nessa categoria, temos aqueles acidentes que não são culpa de ninguém. Aquelas doenças que também não são consequências do comportamento da pessoa. Jó, o homem justo, serve como exemplo de um homem sábio que não haja da forma imprudente nem insensato. Então, de acordo com Provérbios, ele deve desfrutar consequências boas. E podemos ver que antes desse teste que ele sofre, antes ele é um homem abençoado com saúde, família e muitos bens materiais. Mas quando ele perde tudo, família e bens, e quando ele começa a sofrer terrivelmente com doença, ele acaba questionando o porquê para Deus. Pois o sofrimento dele parece injusto. Enfim, ele não fez nada de errado. Jó está experimentando um mal que não foi consequência das suas ações erradas. Então, não faz parte do seu entendimento da ordem do mundo. Os amigos de Jó e também sua esposa não conseguem também entender esse tipo de sofrimento e acabam desafiando Jó a desistir da sua fé em Deus. E a esposa disse em capítulo 2, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra, ela disse. Como se fosse, Jó, não vale mais confiar em Deus, sendo que ele deixou acontecer tudo esse mal e sofrimento para você. Jó também entra em crise de confiança. Ele vive uma crise de relacionamento mais do que uma crise de questionamento intelectual. A pergunta de Jó é: ainda posso confiar em Deus? E o que Jó mais deseja é um encontro com Deus para ouvir dele a explicação desse destino miserável que ele está passando. Jó quer encontrar com Deus face a face. E acontece. Deus aparece para conversar com Jó. Mas ninguém, nem Jó, nem qualquer de seus amigos, está pronto para ouvir o que Deus tem que dizer para Jó. Jó até preparou uma longa lista de indagações. Mas é Deus, não Jó, quem faz as perguntas.
Deus disse: prepare-se como simples homem. Eu vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E em vez de responder as perguntas de Jó, Deus imerge Jó em um poema sobre as maravilhas do mundo natural. Leva Jó pela galeria da criação, apontando com orgulho alguns favoritos como cabras montesas, jumentos selvagens, avestruzes e águias. Tudo isso encontramos em capítulo 39 de Jó. Acima de tudo, o discurso do Senhor define a grande diferença entre o Deus de toda a criação e um homem insignificante. Deus pergunta para Jó: seu braço é como o de Deus? O Senhor conta em rápida sucessão fenômenos naturais: o sistema solar, as constelações, os temporais, os animais selvagens. E Jó nem consegue imaginar como explicar. O que Deus está querendo dizer é óbvio. Ele está dizendo: Jó, se você não é capaz de compreender o mundo visível em que vive, como você ousa esperar compreender o mundo que você nem consegue nem ver? Jó, tendo enfim enxergado o quadro geral, se arrepende no pó e na cinza. Deus mostra com clareza que ninguém, nem Jó, e muito menos seus amigos, dispõe das evidências necessárias para fazer julgamentos sobre como ele, como Deus, governa o mundo dele, o mundo que o Senhor fez, criou. Apesar de tudo o que aconteceu com Jó, Jó nunca amaldiçoou o Senhor. Ao contrário, ele se agarra à sua fé em Deus, sua fé em um Deus justo, ainda que sua experiência de sofrimento pareça contradizer essa justiça. É importante observar que Jó profere palavras de contrição antes que suas perdas tenham sido restauradas. Jó tem palavras de contrição enquanto ainda fica sentado em um monte de cinzas, nu, coberto de chagas. Jó aprendeu a acreditar mesmo na escuridão, sem esperança sem esperança de ser recompensado, sem esperança e sem recompensa. Então, o livro de Jó ficou como uma grande fonte de conforto para os judeus durante esse período difícil de 400 anos de silêncio de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento. O livro de Jó demonstra a importante lição de que nem todo sofrimento sobrevém como um castigo. Ora, as provações podem, na verdade, ser usadas para alcançar uma grande vitória espiritual. Sem dúvida, o teste que Satanás colocou no início do livro sobre Jó foi uma luta espiritual que resultou no sofrimento de Jó e nas coisas que aconteceram com Jó.
Satanás apostou com Deus acerca de Jó, que Satanás disse, com certeza, Jó vai te amaldiçoar por causa do seu sofrimento. Mas Satanás perdeu, porque Jó nunca amaldiçoou. Ele agarrou a sua fé em Deus, apesar do sofrimento. Satanás perdeu e o Senhor ganhou. E nós? Podemos também agir como Jó? Confiar no Senhor, apesar do sofrimento injusto? Pergunta de reflexão. Em tempos de sofrimento, você se apega ao seu amor por Deus? Ou você tem tendência de acusar o Senhor, questionando: por que, Senhor, fica me atormentando com esse sofrimento? Eu não fiz nada para merecer. Sem dúvida, durante o ano passado e a pandemia, vimos aquele sofrimento moral, vamos dizer, como resultado das ações das pessoas. Pessoas sem sabedoria, desobedecendo as instruções sobre saúde e acabando sofrendo. E talvez até passando mais sofrimento para outras pessoas. Como o livro de Provérbios explica, sofrimento como resultado de ações insensatas. Mas o que podemos dizer sobre o mal natural que vimos no ano passado? Aquele sofrimento que pessoas passaram sem nem fazer nada de errado. Perdas de queridos, perdas financeiras, perdas na nossa liberdade de viver. Levou questionamentos entre nós sobre a bondade e a confiabilidade do nosso Senhor? Se fosse assim, o livro de Jó serve muito bem para nós. Pois a lição que Jó aprendeu é que nem todo sofrimento sobrevém como um castigo. As provações podem, na verdade, ser usadas para alcançar uma grande vitória espiritual. E como Deus mostrou para Jó, Jó nem foi capaz de compreender o mundo visível em que ele viveu. Então, não era para ele ousadiamente esperar compreender o mundo que ele nem conseguiu nem ver. Pois existe esse mundo invisível que nós não podemos entender. O mundo em que Deus fica sempre no controle. E nós vamos confiar que o Senhor realmente fica no controle desse mundo invisível que não podemos compreender? Quero fechar essa aula de hoje com um detalhe que nem todos os leitores vão observar. Eu sei que todos vocês sabem que Deus restaurou Jó e deu para ele tudo em dobro. Jó recebeu o dobro que tinha. Ele acabou tendo 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentos e outros 10 filhos. Tudo bem. Mas outra mudança muito mais importante aconteceu na vida de Jó. Ele cresceu espiritualmente e avançou no entendimento de como viver bem na terra. O último capítulo, Jó, capítulo 42, observe versículo 10. O que Jó fez? Jó orou por seus amigos. Os mesmos amigos que deixou o Senhor com raiva. Os mesmos amigos
que não falaram o que era certo. Observe também versículo 11. Jó teve comunhão com seus irmãos e vizinhos, compartilhando com todos eles a sua experiência de sofrimento. E versículo 15. Já sabemos que Jó teve mais 10 filhos, sendo 7 filhos e 3 filhas. E Jó, nessa nova maneira de viver depois do sofrimento, Jó quebrou a norma cultural em relação às suas filhas. Normalmente era só para dar herança para os filhos. Mas o que Jó fez? Com as 3 filhas, que até os nomes delas são citados. Os nomes são citados. Disse, ele deu para Jemima, Késia e Queren uma herança igual aos seus filhos. Ele se mudou. Jó era um homem diferente em vários aspectos. E eu sei que as alunas estudando essa lição hoje não vão ficar de surpresa, como Deus, na tua palavra, mostra mais uma evidência do valor que Ele tem, não só para os homens, mas para nós, as mulheres. Então eu gosto muito desse detalhe. Jó, depois do sofrimento, foi um homem mudado, um homem mais maduro, espiritual. E para finalizar o livro de Jó, versículo 16, o último versículo. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu, em idade muito avançada. Vamos orar? Senhor, ninguém de nós sabe o que temos nos nossos futuros, mas queremos aprender, não somente desse livro de Jó, mas de todos os livros do Antigo Testamento, que confiar em Ti é a coisa certa, que Tu és no controle do mundo visível e o mundo invisível, que Tu és Tu és um Deus justo para com nós, os homens. Tu és um Deus de confiança e só em Ti podemos colocar nossa confiança. Obrigada, Pai amado, por todo o entendimento, o ensino do Antigo Testamento, que possamos levar tudo isso para esse novo ano, o ano 2021, para Tua glória, Tua honra. Tu és um Deus justo, um Deus maravilhoso, que merece nosso louvor, nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Feliz Ano Novo para todos vocês. E eu tenho certeza que os estudos do Novo Testamento, do nosso livro, vão continuar bem lá na Igreja Koinonia. Grande abraço. Saudade de vocês. Saudade da nossa Igreja Koinonia.